Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo Café com Fé. Muito feliz por estar completando o nosso primeiro mês de estudo. Então, para hoje nós estarmos encerrando o nosso primeiro mês de estudo, nós vamos estar falando sobre o tópico extra, que nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia é a palavra de Deus. Mas antes de nós iniciarmos este estudo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e também de estar deixando o seu like aqui para nós. Vamos lá então aprender um pouquinho hoje sobre o que a Bíblia é. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Antes de nós iniciarmos, eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui na minha folha. Ela é uma folha já impressa, que vocês do grupo lá no WhatsApp vão estar recebendo ela. Então, hoje o assunto ele é bem grande, então eu preferi estar fazendo assim. Tem esta parte e mais essa aqui, meninas, ó. Então, ela é bem grande, bem extensa. Então, eu decidi hoje que nós vamos estar falando apenas o que está escrito aqui, entrando nos tópicos, mas eu não vou estar levando vocês a ler junto lá na Bíblia através do vídeo, porque senão o vídeo vai se tornar muito grande e cansativo. Então, eu vou estar disponibilizando essa folha aqui, impressa para vocês lá no grupo, para vocês poderem estar estudando esse tema e entrando em cada versículo para estar entendendo melhor. Então, o que nós vamos aprender hoje aqui? Nós vamos falar um pouquinho sobre a própria Bíblia declara ser a palavra de Deus, a Bíblia está isenta de erros, a Bíblia não comete erros em nenhum assunto, as palavras da Bíblia vieram de Deus através de pessoas escolhidas. Por que deveríamos estudar e obedecer os ensinamentos da Bíblia e como aprender o que a Bíblia ensina? Então, como vocês deu para ver, ele é dividido em 5 partes e são bem profundos cada assunto. Então, nós vamos estar entrando não tão profundamente hoje. Vamos falar um pouquinho agora sobre o primeiro tópico. A própria Bíblia declara ser a palavra de Deus. Toda a escritura é dada por inspiração de Deus. A gente lê isso lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura se refere à palavra escrita. Quando se fala toda a escritura, também se refere a toda a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Jesus, ele aceitou o Antigo Testamento como sendo escritura. Isso você encontra lá em Lucas 24, 27, 44 e 45, João 5, 39, 46 e 47. Pedro disse que as epístolas de Paulo eram escrituras também. Isso você encontra em 2 Pedro 3, do 15 ao 16. Pelo fato de a Bíblia ser a palavra de Deus escrita, o julgamento de Deus virá a qualquer um que ousar acrescentar ou substituir das palavras dessa profecia. Apocalipse 22, 18 e 19. Então, a gente, com esses versos, a gente consegue ver e perceber que a própria Bíblia declara ser a palavra de Deus. Que ela diz que toda a escritura, tanto a palavra escrita como o Antigo e Novo Testamento, são palavras de Deus. E Jesus, ele aceitou o Antigo Testamento sendo escritura, sendo a palavra também do Senhor. A Bíblia está isenta de erros. Esse é o Espírito de Deus guiou os homens santos de Deus. 2 Pedro 1, 21. De forma que as palavras que escreveram, que foram preservadas na Bíblia, pudessem ser mantidas sem erros. As palavras bíblicas são protegidas de erros por Deus. Em Isaías 27, 23 diz assim, ó. Eu, o Senhor, aguardo, arrego a cada momento, para que ninguém lhe faça dano. Guardo noite e dia. Isaías 48 diz assim também. A grama se seca, a flor murcha, mas as palavras do nosso Deus permanecem para sempre. Então, as palavras, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é protegida pelo Senhor também.
O Antigo Testamento foi recebido como sendo proveniente de Deus e, portanto, inerente. Josué 1:8, 2 Reis 28, do 8, 11 e 13. Sem exceções e nenhum erro pode ser encontrado nas Escrituras. Cristo disse: a Escritura não pode ser quebrada. João 10:31. Ele pregou inerência até mesmo com relação aos próprios traços das letras e acentuações que formavam as características alfabéticas no hebraico, aramaico e grego. Essas foram as linguagens em que a Bíblia foi originalmente escrita. Nem um J, a menor letra do hebraico, e nem um tio, a menor acentuação sobre as letras, de maneira nenhuma se omitiria da lei, até que tudo se cumprisse. Mateus 5:18. O terceiro tópico fala um pouquinho sobre a Bíblia não cometer erros em nenhum assunto. Ela é infalível. Jesus certificou que o Antigo Testamento tinha uma exatidão. As histórias milagrosas do Antigo Testamento, Jesus certificou que elas eram verdadeiras, exatas, inerrantes e, portanto, fica alguns exemplos, como Jesus aceitou Gênesis como sendo uma narrativa sobre a criação, Adão e Eva, Caim, Satanás, Noé, Jonas e a esposa de Ló. Então, aqui nós temos alguns exemplos que vocês vão poder estar entrando mais a fundo, pegando todas as referências para vocês poderem estar estudando. Cristo e os apóstolos aceitaram o Antigo Testamento como sendo infalíveis. Os teólogos de hoje em dia lançaram dúvidas sobre os seguintes livros. Eis aqui a sua defesa contra esses inimigos da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros foram escritos por Moisés. Jesus os validou. Olha lá em João 5, do 46 e o 47. Deuteronômio, o livro mais atacado, em Mateus 4, o 4, 7 e o 10, Cristo derrotou Satanás, citando Deuteronômio 6, 16 e 10, 20. Será que Jesus teria usado as palavras deste livro caso não fossem a espada do Espírito, a palavra de Deus, que isso se escreve lá em Efésios 6, 17? Ele não teria usado esse livro se não fosse a palavra de Deus. Isaías, mencionado no Novo Testamento 21 vezes. Compare alguns exemplos que tem em Mateus, também tem em Mateus 15, do 7 ao 9, tem Isaías, Mateus 3:3, Atos 8, também todas essas passagens aparecem em Isaías. O Novo Testamento confirma a unidade do livro de Isaías e que ele é obra de um livro de Daniel. Jesus cita Daniel como sendo um profeta que prediz o futuro, inspirado por Deus. Mateus 24, 15 e Marcos 13, 14. O livro de Jonas. Jesus validou o livro de Jonas em Mateus 12, 40 e 41. O nosso quarto tópico. As palavras da Bíblia vieram de Deus através de pessoas escolhidas e inspiradas por ele. Toda a escritura é dada por inspiração de Deus, como vemos em 2 Timóteo 3,16. Por inspiração de Deus significa literalmente proferido por Deus. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Ele inspirou as palavras através das bocas e dos escritos de homens santos, segundo Pedro 1:21. Davi afirmou que os seus escritos vieram pelas inspirações do Espírito. Davi escreveu a maioria dos salmos, ele disse: o Espírito do Senhor falou através de mim, segundo Samuel 23:2, e também veja em 1 Crônicas 28, do 11 ao 12. O nosso quinto tópico: por que deveríamos estudar e obedecer os ensinamentos da Bíblia? Para crescimento espiritual, para sermos afastados do pecado, para desfrutarmos da saúde e das curas, para sermos prósperos e para sermos mantidos no caminho de Deus como uma liberdade intelectual. Para você estar pegando todas essas referências, basta você também estar se inscrevendo lá no estudo através do WhatsApp do Refúgio Secreto, para estar recebendo todo esse material também. E o sexto tópico: como aprender o que a Bíblia ensina.
Estes, porém, foram os escritos para que possais crer que Jesus é o Cristo. João 20:31. Jesus disse: examinai as escrituras, elas testificam de mim. Procure a Jesus em todas as páginas, em todos os capítulos. Lucas 24:44. Você aprenderá pela revelação do Espírito Santo. Você aprenderá através de uma leitura regular. Você aprenderá através de um estudo sistemático. O sumário do que a Bíblia contém. A lei aparece principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis a Deuteronômio. A compreensão deste livro é fundamental a tudo o que se segue. A história é apresentada no Antigo Testamento, de Josué a Esther, e no Novo Testamento, de Mateus até Atos. A história é o registro dos eventos principais do drama divino humano da redenção. A redenção é o tema central da Bíblia. A poesia abrange principalmente os livros de Jó até Cantares de Salomão. Este é a competência da literatura da sabedoria e devocionais da Bíblia. Há um valor didático, como também inspiracional. Muitos dos capítulos dos livros proféticos também foram escritos de forma de poesia hebraico. A profecia inclui todos os livros desde Isaías até Malaquias no livro de Apocalipse no Novo Testamento e partes do Evangelho, como o sermão profético do Monte das Oliveiras, também contém declarações com relação ao futuro. Esses livros nos ensinam sobre os planos e propósitos futuros de Deus para a humanidade, redimida, governada e reinada com Cristo. Apocalipse 24 e 1 Coríntios 6:10. Os princípios de vida estão contidos principalmente no Novo Testamento, como também na literatura de sabedoria, isto é, Provérbios e Eclesiastes. Você também aprende na Bíblia sobre a criação dos céus, em Gênesis 1:1, a rebelião de Satanás e o caos resultante, em Gênesis 1:2, a rebelião do homem e o caos na sociedade, Gênesis 3, a destruição pelo dilúvio, Gênesis 6 até o 10, restauração através de Noé, Gênesis 9 até o 10, rebelião na Torre de Babel, Gênesis 11, do 1 ao 9, a divisão das línguas, em Gênesis 11, do 8 ao 9, a escolha de Abraão, Isaac e José, em Gênesis 12 até o 36, José vendido como escravo para o Egito, em Gênesis 37:50, todos os israelitas escravos do Egito, em Gênesis 1:6, Deus escolhe a Moisés e a Israel como nação em Êxodo, nação desobediente, ou todos os livros dos profetas, a dispersação da nação, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Você também aprende sobre redenção, um novo tempo da graça. Jesus Cristo vem à terra como homem, os profetas e os evangelhos. A humanidade crucifica Jesus, os evangelhos. A ressurreição de Jesus entre os mortos, os evangelhos. Pentecostes, a escolha da igreja, Atos. Igreja perseguida pelo mundo e pelo diabo, Atos e Apocalipse, ressurreição dos mortos e o juízo, Epístolas e Apocalipse, separação final dos bons e dos maus, Apocalipse, céu, Nova Jerusalém, novos céus e terra, Apocalipse, inferno e tormenta eterna, Apocalipse. Então, meninas, dentro desse tema aqui que a gente viu hoje, como eu falei pra vocês, ele é muito grande, então eu levaria muitas horas fazendo o vídeo. Então eu preferi apenas nós fazermos uma leitura hoje sobre esse texto, sobre essas referências que eu estou botando aqui pra vocês. Vocês vão estar recebendo lá no grupo do WhatsApp todo esse material para vocês poderem estar estudando durante essa semana. E quem não tem esse material, pode correr lá para se inscrever, que ainda dá tempo. Nós estamos recém-iniciando o ano, recém-iniciando o nosso estudo e temos muita coisa ainda para aprender. Então esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo estudo. Beijinhos, tchau, tchau!